que o aborto é tido pelo Código Penal angolano como uma prática criminosa, se a personalidade jurídica, conforme o Código Civil, só se adquire com o nascimento completo e com vida. Olá meus caros, sejam bem-vindos ao canal Sociedade Pura. Eu sou a Lia Monteiro, ou Eulália Monteiro se preferirem, e nesse vídeo eu gostava de responder à pergunta da Loidiana Torres. A Loidiana colocou-me essa questão e eu vou responder nesse vídeo. Mas se já é inscrito, seja bem-vindo de volta. Se é novo no canal, subscreva-se, ative o sino, deixa o teu like, o teu comentário e mais, deixa aí a tua dúvida, não importa da área do direito, se eu puder farei um vídeo a responder. E sem mais demoras então, vamos ao vídeo. E você deve estar a perguntar, Eulália, você vai responder essa pergunta e eu não sei o que é personalidade jurídica. A personalidade jurídica consiste na susceptibilidade ou na aptidão de ser-se titular de direitos e de obrigações. O Código Civil angolano reconhece no artigo 66 que, após o nascimento completo e com vida, os indivíduos adquirem personalidade jurídica, ou seja, os indivíduos passam a ter direitos e passam a ter obrigações. E quando o nosso código fala em nascimento completo e com vida, quer dizer que depois da mãe gemer o bebê, gemer o bebê ou expulsar o bebê, quando se dá o corte do cordão umbilical, nem que a criança viva um minuto, alguns segundos e se possa constatar, ela então passa a ser titular de direitos e de obrigações. Uma nota que eu gostava aqui de referir é que em Angola não são apenas as pessoas que têm personalidade jurídica. A personalidade jurídica também é reconhecida para as pessoas coletivas. Existem as pessoas humanas, que somos nós, dotados de razão, existem as pessoas coletivas. Enquanto nos humanos o Estado reconhece simplesmente por conta da natureza racional e da dignidade da pessoa humana, nas pessoas coletivas o Estado atribui mediante o preenchimento de certos requisitos. Dito isto, vamos então começar a olhar diretamente para a nossa pergunta. Primeiro, olhando para o Código Civil, Loidiana, deixa eu já aqui dizer que na questão da personalidade jurídica, o reconhecimento, ou o momento de reconhecimento para os humanos, existe uma grande discussão, porque existem duas posições. Existe a posição dos concessionistas, aqueles que defendem que a partir do momento em que a mulher fica concebida, a criança dentro da barriga que se desenvolve é o mesmo humano que nasce posteriormente e por isso já se deve considerar que estes são dotados de personalidade jurídica. Essa é uma posição da doutrina. E existe outra posição da doutrina que defende a posição natalista, no sentido de só são merecedores de personalidade jurídica as crianças após o nascimento completo e com vida. E cá entre nós, eu defendo a posição concessionista, entendendo que a partir do momento que uma mulher fica grávida, é a mesma criança que se desenvolve. Por outro lado, o nosso Código Civil, como vocês têm ou podem ter a oportunidade de ler, defende a posição natalista. Ainda assim, existe uma outra discussão em torno da própria Constituição e do próprio Código Civil que nós vamos falar ainda agora. Ainda a pergunta, Eulália, por que o aborto é uma prática criminosa? Porque você ainda não me respondeu se o Código Civil defende a posição natalista. Antes eu gostava que você fizesse um raciocínio básico, ou vocês fizessem, que é, com a prática do aborto, o que é que o legislador penal quer proteger? Quer proteger a vida intrauterina ou a vida em formação? E onde é que nós podemos olhar para dizer assim, essa proteção resulta disso? E eu gostava agora que vocês fossem para a vossa Constituição e olhassem para o artigo 30. O artigo 30 da nossa Constituição reconhece o direito à vida e determina o seguinte: o Estado respeita e protege a vida da pessoa humana que é inviolável. Respeita a vida da pessoa humana. A nossa Constituição não se refere se é a vida em formação ou se é a vida de pessoas já nascidas. E por conta dessa, vamos dizer, dessa falta de determinação de se é a vida já em formação ou a vida, se é a vida de crianças já nascidas ou a vida em formação, levanta-se duas posições. Por um lado,
a posição de alguns doutrinadores que entendem que a norma do artigo 30 não apenas a vida de pessoas já nascidas, mas também a vida intrauterina ou a vida em formação, remetendo para a teoria concessionista de que aquela criança que foi concebida ou que está no ventre da mãe é a mesma que posteriormente nasce e por isso o seu direito à vida já é protegido a partir mesmo da gestação. Por outro lado, existe a posição da jurisprudência, que é a decisão dos tribunais, que entendem que nessa norma o que se protege é apenas o direito da vida de crianças já nascidas e que a proteção do direito à vida intrauterina não poderia limitar-se a essa norma, ou não seria feita ao abrigo dessa norma, mas ao abrigo de outras normas da Constituição. É nesse sentido que eu gostava que vocês olhassem para o artigo 77 da nossa Constituição. A norma do artigo 77 fala sobre o direito à saúde e à proteção social. E se vocês olharem para essa norma, vão ver que aqui o Estado assume obrigações, deveres de garantir a promoção, garantir que adota determinadas medidas para assegurar vários direitos, entre eles assegurar o direito à assistência na infância e assistência na maternidade. E a partir dessa norma, a jurisprudência tem entendido que o Estado, ao proteger, ao assegurar assistência na maternidade, ele se preocupa então com a proteção da gestação, não apenas da mulher gestada, mas também da criança que se encontra no ventre da mãe. E se remete ainda também para a norma do artigo 35, que fala sobre família, casamento e filiação, no sentido de olhar ou dizer que o nosso legislador constitucional está sempre preocupado com a proteção da criança. E quem diz criança, diz vida em formação. E uma outra norma ainda que podemos olhar é a norma do artigo 80, que fala sobre o direito à infância, que também se diz que podemos levantar a possibilidade da proteção da vida intrauterina com a proibição do aborto nessas normas. E só para concluir, numa opinião muito particular, como eu vos disse, eu defendo a posição concessionista e a proteção da vida intrauterina pode ser sim subsumida na norma do artigo 30, que garante a proteção da vida, porque a criança concebida é a mesma que nasce e o Estado, a proteger a maternidade, a proteger a criança, ele preocupa-se principalmente com a vida em formação, porque se na vida social, quando uma mãe não cumpre as obrigações médicas, aquilo tem um impacto na criança que nasce, eu acho ser necessário então proteger a vida da criança que está na barriguinha. Mas mais do que a nossa Constituição também, para ver aqui uma certa, não digo ser discordância não, mas ainda no Código Civil, se olharem para o artigo 952, vão ver que o legislador civil aceita que se façam doações a crianças concebidas ou que venham a ser concebidas de pessoas determinadas, aos nascituros. Ou seja, se nós olharmos de forma restrita para a norma do artigo 66, que diz que a personalidade jurídica adquire-se com nascimento completo e com vida, e quando se fala em personalidade jurídica é a aptidão de sermos titulares de direitos e de obrigações, não fará sentido que uma criança que ainda não foi concebida, que ainda não está gestada, se faça a doação, porque seria uma criança inexistente. Tampouco que se faça a doação numa criança que esteja na barriga da mãe, porque a partir dessa não tem qualquer tipo de direito, certo? Esse era o raciocínio mais lógico. Mas se o nosso Código Civil admite essa possibilidade, é para dizer que, embora não tenha todos os direitos de uma criança já nascida, se reconhece determinados direitos. Então é basicamente isso. Essas são as posições que se defendem. Eu gostava de saber de vocês qual é a posição que vocês defendem. Vocês defendem a posição do nosso Código Civil, que as crianças só deviam ser
titulares de direito após o nascimento delas, ou que também se devia proteger a vida e a informação, posição natalista ou posição concessionista. E quanto à Constituição da República, será que faz sentido assegurar de facto a proteção da vida intrauterina com base no artigo, ou seja, se subsumir essa proteção com base no direito à vida reconhecido no artigo 30 ou não? Eu quero saber muito a vossa opinião. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa o teu like. Se não gostou, deixa o teu dislike. Deixa o teu comentário, partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, porque isso ajuda o nosso canal a crescer, né? E pronto, esse foi o nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa queira saber, é só deixar aí nos comentários e até o próximo vídeo, se Deus quiser.